Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o ataque hacker ao STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que aconteceu no início de novembro, e esse ataque aí impossibilitou, né, o acesso a milhões de processos, acórdãos e decisões do STJ. Sobre esse assunto, eu vou falar com o Leonardo Camata, que é especialista em segurança digital. Leonardo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para a audiência de vocês. Vamos lá. Leonardo, a primeira coisa, né, quer dizer, esse ataque hacker ao STJ foi uma espécie de ele sequestrou, né, o hacker ele sequestrou os dados do STJ e exigiu pagamento de um resgate. Explica melhor para a gente como que é essa modalidade de ataque hacker e se isso está muito comum hoje nas corporações, nos tribunais do mundo inteiro. Vamos lá. Luciano, é um ataque, sim, bastante comum, tá? Se a gente for fazer uma retrospectiva do ano de 2020, 2009, 2019, várias empresas e órgãos públicos eles foram alvo desse tipo de ataque, né, do ransomware. É um ataque que começou a surgir visando pessoas físicas, né? Então a pessoa recebia um e-mail para poder acessar algum site malicioso ou fazer o download de algum tipo de programa e acabava criptografando a máquina pessoal daquele usuário, né? Mas em determinado momento esses hackers começaram a perceber que era mais lucrativo atacar empresas, né, e órgãos públicos e exigir resgates maiores, né? Então, ele é um ataque que consiste em você criptografar as informações daquela empresa ou daquele órgão, de maneira que o dono da informação ele perde o acesso a ela, né? Ele não consegue mais usar os sistemas, ele não consegue nem mais abrir os arquivos que estão dentro dos computadores que foram criptografados, né? E aí, uma vez que ele obtém sucesso em retirar o acesso dessa informação do proprietário, né, no caso do STJ, ele pede o resgate dessa informação para que seja pago normalmente em moeda digital, né, como o Bitcoin, né, e aí monetiza o ataque dele dessa maneira, né, através do pagamento do resgate. Após esse pagamento, ele vai fornecer para a vítima dele a chave de descriptografia dos arquivos que ele sequestrou. Tá? Então é muito comum hoje em dia, não só para órgãos públicos, né? Lógico que o caso do STJ ele, apareceu bastante na mídia por conta da gravidade do ataque, né, que inviabilizou a operação do tribunal, mas é um ataque que ele também afeta demais empresas privadas. Quanto que isso mostra a fragilidade do sistema de segurança do STJ e de outros tribunais do nosso país? Isso demonstra, sim, que a gente precisa amadurecer um pouco mais a segurança das empresas, né, e dos órgãos de maneira geral, né? O que a gente observa é que, normalmente, a vítima desse tipo de ataque, ele não está preparado para tomar algumas medidas que ajudam a mitigar esse tipo de risco, né? Então, a parte de monitoramento e detecção desses ataques de ransomware ou outros tipos de ataque, né? Que são processos que visam ficar monitorando a rede para identificar a atividade maliciosa nele, né? É importante frisar que esse tipo de ataque ele não acontece de uma só vez, né? O ataque ele tem etapas que vão sendo seguidas, né? E a partir do momento em que você tem sucesso em invadir a rede, em garantir que você tenha acesso àquela rede posteriormente de forma remota, que você identifica os seus alvos dentro daquela rede. Lá no final, né, isso pode durar meses, né, é que os hackers vão efetivamente criptografar esses arquivos. Então, imagina-se que o ataque da STJ ele demorou algum tempo para acontecer. O fato desse tempo todo, o STJ ou a empresa privada que passa por isso, né, não conseguir detectar, né, através do seu monitoramento, a atividade maliciosa dentro dessa rede, é o que preocupa bastante, né, porque esse é um tipo de ataque que, apesar de ser imprevisível, né, você nunca sabe se você vai ser atacado, você precisa estar preparado para poder responder a esse tipo de incidente. E aí, quanto mais tempo você demora entre detectar e responder, né, você tirar o hacker de dentro da sua rede, normalmente mais grave é o cenário que você vai ter depois.
Isso mostra, então, que não houve essa preparação. O que pode acontecer com os dados do STJ, aí, milhões de acordos, de processos? Esses dados podem ser perdidos. Parece que a Polícia Federal entrou no caso e outros especialistas em segurança também. É possível combater esse ataque, descriptografar esses dados, né? Conseguir acessar esse código para tirar esse sequestro de dados aí do STJ? Olha, Luciano, atualmente os ataques de ransomware, eles têm utilizado um nível de criptografia que é a criptografia que os bancos usam, tá? Então, para você descriptografar essas informações hoje, ou você cede e paga o resgate para você receber a chave que vai descriptografar, ou você precisa de recuperar o seu ambiente através de cópias de segurança, né? Você descriptografar isso na força bruta, digamos assim, né, que é você rodar algum processo que vai quebrar a criptografia, hoje é praticamente impossível, tá? O tipo de criptografia que é usado é uma criptografia bastante avançada, tá? E se houvesse tecnologia para poder quebrar esse tipo de criptografia, certamente os sites de bancos, né, bancos online, no home banking que a gente usa, seria o alvo prioritário, né? Porque aí o hacker ele não precisaria nem sequestrar os dados, né? Ele já poderia ir direto na fonte, vamos colocar assim. Então a chance de você descriptografar é nula, vamos colocar dessa maneira, tá? Para o caso do STJ, se não houver o pagamento do resgate, a opção que sobra é fazer a recuperação por cópia de segurança, que é o famoso backup, né? E esse é um dos motivos que às vezes demora tanto você recuperar o ambiente, né? Em termos de consequência, de forma geral, para qualquer tipo de empresa ou negócio que passa por esse tipo de ataque, a consequência inicial é que o seu cliente ele perde acesso ao serviço, né? O seu serviço está indisponível, né? Seja ele qual for, tá? E aí, no caso do STJ, tem um desdobramento adicional, né, que é uma preocupação que todos nós temos, é que se o hacker teve capacidade de criptografar essa informação, é porque ele teve acesso a ela de alguma maneira. E aí esse acesso é muito preocupante, porque a gente pensa na possibilidade de que nas próximas semanas possa ocorrer um vazamento de informações que eventualmente estivessem sob sigilo naquele órgão, né? Então esse é um outro desdobramento que pode impactar a vida do cidadão, né? Impactar a vida dos clientes, vamos colocar dessa maneira, daquele tribunal. Não havia aí um plano de respostas a incidentes? Né? Eles não tinham isso elaborado? Parece que não, né? Pela gravidade do ataque. Né? Olha, talvez eles até tivessem, né, um plano de resposta a incidentes, né, um plano de recuperação de desastres, né, mas provavelmente o ataque ele acabou fazendo com que esse plano ficasse inviável, vamos dizer assim, né. Talvez alguma etapa desse plano de recuperação de desastres, né, ou de resposta a incidentes do STJ foi comprometido porque acabou sendo criptografado junto com o restante do ambiente, né. Então, eu não sei se é o caso deles, né, mas a gente já viu empresas que tiveram o backup criptografado junto. Então, num cenário desse, né, você não ter mais o seu dado no ambiente de produção e, ao mesmo tempo, não haver a possibilidade de fazer a recuperação de uma cópia de segurança, fica extremamente complicado você conseguir recuperar os serviços tempestivamente, né? Você realmente fica numa situação bastante desagradável. O que isso mostra, né, para outros órgãos governamentais? O que isso mostra aí para o governo e para as empresas, para os escritórios, por exemplo, de advocacia? O que é preciso fazer diante aí desse ataque? Quais são as lições aí desse ataque? Olha, as lições, Luciano, eu diria que a principal delas é mostrar que com segurança da informação a gente não pode mais brincar. Essas quadrilhas de criminosos digitais, né, cibernéticos, elas têm se profissionalizado, né? Realmente são profissionais do ramo. Não é mais né, o garoto que está de traquinagem em casa no final de semana, que vai invadir o site, né, que vai ali
fazer o que a gente chamava de defacement, né, que é colocar uma foto no site, mudar ali alguma característica do site. Tornaram-se quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe, né? Então, do lado das empresas e dos órgãos, né, a gente não pode mais achar que não vai acontecer conosco, né? A gente precisa estar preparado para monitorar, detectar e responder esse tipo de incidente caso venha acontecer na sua empresa ou no seu órgão, né? É importante frisar que, do ponto de vista de segurança da informação, não tem nenhuma tecnologia que uma empresa americana, uma empresa israelense tenha acesso que uma empresa brasileira também não tenha, tá? Então, em termos de tecnologia, de soluções para proteger a rede das empresas, o Brasil ele tem acesso às mesmas tecnologias que qualquer outra empresa no mundo tem, tá? Inclusive a China? Inclusive a China, tá? O que eu acho que fica de lição nesse caso da STJ, né, e não só da STJ, né, tem vários outros casos que vieram aí durante o ano acontecendo, é que a mentalidade em relação à segurança ela precisa mudar, ela precisa amadurecer, tá? As empresas precisam entender que se elas têm negócios que dependem na internet, são negócios online, né? E aí, no caso dos órgãos públicos, né, cada vez mais a gente vê portal de autosserviço, onde o cidadão pode ir lá e consumir um serviço de uma prefeitura online, agendar um exame na rede pública de saúde, né? Tem um e-mail aí também, que a gente tem uma grande interação, né, dos alunos, né, dos estudantes que vão fazer a prova, né? Então, essa maturidade de segurança, ela precisa evoluir para um ponto onde a gente sempre tenha a arquitetura desses serviços pensados também de como torná-lo seguro, né? A gente imaginar o que poderia acontecer se aquele serviço estiver disponível e qual que é a melhor maneira que a gente tem de proteger aquilo lá, tá? Então, eu acho que o principal aprendizado que a gente tem em relação a essas crises é que realmente a gente precisa amadurecer do ponto de vista de segurança da informação, tá? Porque em termos de solução e tecnologia, o Brasil ele não está atrás de nenhum outro país do mundo, né? A gente tem acesso às mesmas tecnologias. O que a gente precisa evoluir é essa maturidade na gestão da segurança da informação. Parar de pensar em quanto custa proteger uma empresa ou proteger um órgão e começar a pensar quanto custa não protegê-lo, né? Então a pergunta ela precisa mudar de lugar. Não é mais quanto custa proteger, é quanto custa deixar desprotegido, tá? O que ataques, né, como esse que aconteceu, podem impactar aí na segurança da informação da população? Olha, o principal impacto que a gente tem imediato é realmente a indisponibilidade do serviço, tá? Então, a disponibilidade ela vai acontecer porque o dado ele já está criptografado, então o órgão perde acesso e, por consequência, os cidadãos também, né? Na sequência, a gente vai ver os vazamentos de informações que são privadas, né, de cidadãos que podem acabar vazando. No caso da STJ, processos, né, processos que eventualmente estão sob sigilo judicial, né? Se for uma informação, por exemplo, bancária, né, aí a gente já começa a ter outros tipos de impacto, né? O cidadão ele pode ter o nome dele envolvido numa fraude, ele pode ter despesas de cartão de crédito sendo realizadas sem autorização dele, né? Ele pode ter uma série de problemas na sua vida particular por conta do uso indevido das informações pessoais dele, tá? Então, esse é um grande impacto na vida do cidadão, né? O uso das suas informações pessoais para cometer outros crimes, né? Instituições financeiras também podem ser alvos desses ataques, né? A população deve se preocupar com a segurança dos seus dados bancários, por exemplo? Com certeza, Luciano. As instituições financeiras, elas também são alvo desse tipo de ataque. O que acontece com elas é que, pela natureza do negócio, né, os bancos, né, as fintechs né, que a gente vê aí, o Manubank, por exemplo, né, é que eles trabalham num setor que já é muito visado, tá? Então, normalmente, a segurança de um banco, ela já é o security by design,
ele já é criado para ser seguro, né? E aí o que acontece é que o hacker ele vai preferir atacar o usuário final, no caso o correntista, né, eu, você, os ouvintes, né, a audiência, do que atacar o banco propriamente dito, porque o banco realmente é muito complicado de você conseguir atacá-lo, né, por conta dessa maturidade de segurança que esse setor já tem, né, naturalmente ele já é um setor onde se pensa muito seriamente em segurança da informação, porque a gente não precisa nem falar de criptografia dos dados, de ransomware, né? O simples vazamento de informação de um banco já é algo extremamente crítico, né? É uma informação que tem muito valor no submundo do crime, na deep web, né? Listas de cartões de crédito, esse tipo de coisa. Então, normalmente, quando a gente vê ataques, né, que visam obter dados bancários, eles são direcionados para o usuário final, né? É aquele e-mail que você vai receber na época do seu imposto de renda, falando assim, Luciano, clica aqui porque tem uma pendência na sua declaração de imposto de renda e você precisa sanar. E aí você inadvertidamente clica naquele link e ali você vai estar instalando, por exemplo, um malware, um artefato malicioso dentro do seu notebook ou do seu celular, que ele vai monitorar o seu acesso ao banco e eventualmente vai conseguir extrair dali as suas credenciais de acesso, informações bancárias suas. Né? Ou você vai receber um SMS falando assim, recebemos o seu cadastro para o auxílio emergencial do coronavírus, né? Que é uma coisa aí que teve uma quantidade muito grande de pessoas, né? Especialmente pessoas que não estão inseridas ainda nesse mundo digital, né? Muita gente que às vezes não tinha nem conta bancária, né? Como a gente pode ver durante as primeiras ondas de pagamento pela Caixa, né? Então a chance dessa pessoa receber esse SMS, né? E realmente acreditar que aquela ali é uma informação que está vindo do banco é bastante alta, né? Para ter esse SMS um telefone bancário, né? Ligue para sua agência para você completar o seu cadastro. E ali a pessoa fornecer informações, né? É algo que é bastante comum de acontecer, tá? Então eu diria que em relação às informações bancárias, aí as quadrilhas mudam um pouco o método de ataque, né? Ao invés de atacar diretamente a instituição bancária, eles usam os usuários dessas instituições para conseguir acesso às suas informações bancárias. Então tem um pouquinho uma diferença no método, né, mas com o mesmo objetivo. Esses ataques são possíveis de prever e evitar? Com certeza, tá? Então hoje, para o usuário, né, de computador ou de dispositivo móvel, né, dos smartphones, né, existem soluções sim que você pode instalar e que essas soluções vão te alertar, por exemplo, se você está fazendo download de algum arquivo, ele vai falar, olha, esse arquivo é malicioso, né, é um vírus, né. São soluções mais avançadas do que aquele antivírus, né, que a gente tinha lá atrás, quando comprava o computador, vinha um antivírus numa caixa para você instalar junto, né. Então, você tem sim meios e métodos para que ao você receber alguma informação dessa, seja por e-mail, seja por SMS, né? Então, se você está acessando um site através do seu celular, por exemplo, recebeu um SMS, clica aqui para completar o seu cadastro, né? Esses aplicativos eles vão te alertar que aquele site que você está acessando, ele é um site inseguro, né? Ou chegar até o ponto de dizer, olha, não clica que é fraude, né? Eles já vão saber previamente que é fraude para poder informar você que você não deve seguir naquele acesso, tá? Lógico que esse é o controle técnico, tá, Luciano? Então, é um software que vai estar instalado para ajudar a proteger o usuário, né, as informações do usuário. Mas a conscientização de segurança, né, a gente se portar na internet de maneira segura, ela também é importantíssima. Eu diria até que é imprescindível e mais importante do que você ter um software que faça isso por você, tá? É o famoso, se eu estou saindo à noite, na minha cidade aqui, eu sei quais são as ruas que eu não devo passar à noite, por exemplo, porque existe um risco de acontecer alguma coisa ali, um assalto, alguma coisa do tipo, né? Na internet você também tem as mesmas questões, né? Só que de maneira digital. Então, o comportamento do usuário, ele também precisa incorporar componentes de segurança, né? Então, um exemplo, vamos dizer que você recebeu agora, né, estamos se aproximando do Natal, né, dezembro está aí,
você vai receber lá um e-mail ou um SMS falando assim, clique aqui para você completar o seu cadastro para receber o auxílio natalino da prefeitura. Por exemplo, né? Muitas vezes você nem sabe que existe esse auxílio natalino, mas, né, para a população que às vezes tem interesse em receber, ele vai querer mais informações desse tal auxílio natalino, vai clicar, tá? Então, nesses casos, o que a gente recomenda? Ao invés de você clicar no link, acesse o site da prefeitura, vê se essa informação está lá. No caso que eu citei há pouco, né, do imposto de renda, que 2021 está chegando aí, com certeza a gente vai ver de novo, né? O seu está na malha fina, clica aqui para verificar se o seu lote está liberado, né? Esse tipo de mensagem a gente já sabe que vai acontecer, né? Ao invés de eu clicar no e-mail ou na mensagem, não, eu vou abrir o site da Receita Federal e lá no site da Receita Federal, se eu tiver na malha fina ou se o meu imposto estiver sendo restituído, eu vou ficar sabendo pelo site da Receita Federal. Então, esse é um componente de segurança dentro do comportamento do usuário, tá? Então, é algo que eu acredito que a gente também vai evoluir, né, à medida que esses casos vão vindo para a mídia, né, e as pessoas vão sendo educadas em relação à segurança da informação, esse comportamento dos nossos usuários ele também vai melhorar, né, tornando o nosso usuário menos vulnerável a esse tipo de ataque, né? Eu fico vendo essa coisa de confirmações, né? Por exemplo, a gente está sendo muito vítima de ataque pelo WhatsApp, por exemplo, né? Sim. Várias pessoas conhecidas acabaram sendo atacadas e tal, e a pessoa invade o WhatsApp e pede, pede emprestado, né, um dinheiro, fala que vai depositar no dia seguinte. E, geralmente são pessoas que não têm assim, um trabalho de proteção mesmo dos seus dados, né? São pessoas, por exemplo, a verificação do WhatsApp em 2 etapas é uma coisa que pode evitar esse ataque, por exemplo, né? Que outros mecanismos, né, empresas principalmente, podem adotar para diminuir aí essa possibilidade de ataques hackers e tal. Você já falou aí da possibilidade do backup e tal, mas em alguns casos o backup também é sequestrado, né? O que mais pode ser feito, assim, em termos de segurança do dia a dia? Deixar os dados fora da rede, por exemplo, é um caso. O que pode ser feito? Então, vamos lá. Você deu um excelente exemplo, né, de como que o celular ele pode ser usado para aumentar a segurança, né? As pessoas que caem nesse golpe do WhatsApp é que elas não habilitaram o duplo fator de autenticação, que é uma função que é gratuita e qualquer um pode habilitar. Eu, por exemplo, tenho habilitado no meu aparelho o duplo fator de autenticação, não só para o WhatsApp, mas para o meu e-mail, para uma série de aplicações que eu uso, inclusive as corporativas, tá? Esses ataques de ransomware, eles normalmente começam através de um outro tipo de ataque, que é o phishing, né, que é o e-mail que você vai receber, né, para poder clicar, para ser infectado, que aí o hacker vai ter acesso à rede interna, né, então, que também é uma questão comportamental, né, do usuário saber que ele não deve clicar ali naquela coisa. Né. Então, o que vem nesse e-mail? O que vem nesse e-mail, geralmente, desse phishing? Esse e-mail, geralmente, ele é direcionado, tá, Luciano? Então, ele vem específico para você. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, eu, Leonardo, né? Vamos supor que eu fui lá e criei um anúncio em um site de vendas online, tá? E aí, por acaso, tem alguém que está querendo criptografar os dados da empresa onde eu trabalho, tá? Esse atacante ele vai tentar criar mecanismos que me faça acreditar que aquela mensagem é legítima. Tá? Então ele vai escrever um e-mail, né, com todas as características daquele site de vendas, né, com a fonte correta, a logomarca correta, a paleta de cores, né? É um clone dos e-mails e da identidade visual do site, né? E ele vai mandar um e-mail para mim mais ou menos assim: Leonardo, seu anúncio está tendo muitas visitas e tem uma pergunta aqui de um usuário que deseja comprar o seu item. Clique aqui para responder. Novamente, né? Muitas pessoas talvez vão acreditar que aquilo é verdade e vão clicar direto no e-mail para responder, ao invés de abrir o site de vendas online e ver se de fato tem uma pergunta lá, tá? Então, esse seria um dos métodos que um ataque de ransomware poderia começar dentro de uma empresa. E existem vários outros métodos, tá?
As aplicações que estão disponíveis para a internet, elas podem ter vulnerabilidades, né? A aplicação na internet, ela é um programa de computador que foi escrito e ele é consumido via navegador, né? Então, quando eu abro ali, por exemplo, o Gmail ele é um programa de computador, só que ao invés de ele estar instalado na minha máquina, ele está instalado em um servidor na internet e eu uso um navegador de internet para poder usar aquele programa, tá? Então, esses programas, muitas vezes, possuem vulnerabilidades que podem ser exploradas remotamente. E aí, uma vez exploradas, vão dar acesso ao hacker à rede interna daquela empresa. Tá? Então, se a gente for falar de segurança da informação, Luciano, a gente tem uma gama de soluções, né? Não é uma solução que é bala de prata para tudo. Tá? Então, você tem a parte de governança, você tem essa parte do e-mail, você tem a parte de proteção das aplicações, você tem a parte de monitorar o perímetro da sua rede para saber se tem algo malicioso que está entrando. Tem uma série de coisas. Tá? Voltando para o caso dos usuários, o que a gente vê muito hoje é o uso compartilhado do dispositivo pessoal para a empresa. Né? Eu garanto que 90% das pessoas que têm um celular corporativo usam esse equipamento também para informações pessoais. Vai estar lá o Facebook dele, vai ter o e-mail corporativo e, ao mesmo tempo, o e-mail pessoal, o Instagram, o LinkedIn, né, o próprio WhatsApp. Né? De repente, você tem lá um aparelho que é dual chip, você tem lá os dois números, lá o corporativo e o pessoal no mesmo aparelho. Então, você tem soluções que você consegue pegar esse aparelho de telefone e você dividir ele de uma maneira que a parte corporativa que está armazenada naquele aparelho não pode ser acessada pela parte do aparelho que tem dados pessoais. Tá? Mesma coisa a gente pode fazer com um notebook, de forma que, se eu detecto que aquele notebook foi comprometido por um artefato malicioso, ou que aquele smartphone agora tem algum tipo de problema de segurança, ou tem algum programa que eu não autorizo que esteja instalado naquele smartphone e, ao mesmo tempo, esteja usando o meu ambiente corporativo, eu consigo bloquear esse acesso para que ele não ocorra. Tá? Então, em relação às empresas, o que a gente precisa deixar claro, né, a gente gosta de falar que a segurança ela é igual uma cebola. Ela tem várias camadas, não é uma camada só de segurança. Você tem várias camadas até chegar no núcleo. E esse tipo de ataque, como o que aconteceu lá no STJ, é o famoso a queda do avião. Né? O avião ele não cai por um problema só. Normalmente, quando você vai fazer uma análise de causa raiz para identificar por que houve uma tragédia na área de aviação, você vai descobrir que várias coisas falharam para que possibilitasse que a aeronave caísse. Tá? Então, em relação à segurança de informação, um ataque da magnitude que foi do STJ, provavelmente a gente não teve a falha em um lugar só. Tá? Foi uma sequência de falhas que possibilitou que o atacante tivesse sucesso em criptografar o ambiente do tribunal. A gente está quase terminando o programa. Eu queria que você falasse, então, de lições desse episódio e o que as pessoas e as empresas podem fazer mais dentro desse ambiente a partir de agora. Legal. Bom, a primeira coisa é você saber que, se você está na internet, o risco de que isso aconteça com você é um risco real. Tá? Em segundo lugar, a magnitude do ataque mostra para a gente que, de fato, né, estamos lidando com profissionais. Né? Como eu disse anteriormente, né, não é traquinagem de adolescente que vai fazer esse tipo de ataque. Né? Então, do lado de lá, vamos colocar assim, né, do lado dos atacantes, realmente são equipes também. Né? Você, às vezes, tem times que são especialistas em cada fase desse ataque. Então, você pode ter uma equipe que é especialista em ganhar acesso à rede da empresa, uma outra equipe que é especialista em, uma vez que você está dentro da rede da empresa, você identificar quais são os pontos vulneráveis de ataque. Você vai ter uma outra parte desse time que é especialista em escrever o artefato malicioso, que vai, de fato, criptografar essas informações. Né? Então, entender que ocorreu essa profissionalização é muito importante, tá? Porque do nosso lado, agora, para proteger, também precisa haver uma profissionalização. Tá? Então, um exemplo, né,
bastante simples que a gente pode ilustrar isso, né? Você não sabe que hora o hacker vai estar te atacando. Ele pode estar atacando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Será que na sua empresa você tem 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, alguém pronto para monitorar isso daí, detectar e responder isso 4 horas da manhã? Ou será que você vai chegar 9 horas da manhã na sua empresa e você vai descobrir que foi criptografado? Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa começar a imaginar. Tá? Essa lição aprendida, né, em relação aos ataques, não só da STJ, mas vários outros, né, é que realmente a segurança da informação ela deixou de ser algo opcional, né, ou que a gente poderia fazer de uma maneira pro forma, e realmente a gente precisa fazer de verdade, a gente precisa entender que o nosso ambiente está seguro e seguro de verdade mesmo, porque se você não tiver, não vai dar, demorar a ter problema, tá? E esse tipo de ataque, ele tende a continuar e inclusive aumentar. A gente tem alguns valores que foram pagos em relação a ransomware, né, nesse ano, né, na casa das dezenas de milhões de dólares, né, como foi o caso da Garmin, que é uma empresa muito utilizada pelo setor de transportes, né, e é uma empresa que impacta muito o negócio de outros clientes, né. E aí, além do prejuízo de você ter ficado parado, né, às vezes vai perder venda, às vezes você vai ter que, né, gastar um, um, um volume de dinheiro que você não estava preparado para poder gastar para recuperar o seu ambiente, você ainda tem um prejuízo de imagem, né? Você ainda tem o dano reputacional em relação a ter sofrido esse tipo de ataque, né? A perda de confiança que os clientes têm na sua marca, que é muito difícil a gente tangibilizar, né? Quanto custa esse dano reputacional em um prestador de serviços, né? Então, Luciano, eu diria que realmente a mensagem que fica, né, e a lição aprendida é que com segurança da informação a gente não pode mais achar que está seguro. A gente precisa ter certeza absoluta de que o nosso ambiente está seguro e saber que realmente, se houver um ataque desse tipo contra a sua empresa, você não vai passar por isso. Tá certo, Leonardo Camata, especialista em segurança da informação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Connect. Eu que agradeço, Luciano. Um abraço. Obrigado. Bem, o Alesp Connect de hoje fica por aqui. Lembrando, você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.